Olá, tudo bem? Bom, se você está começando a assistir esse vídeo aqui no Instagram, saiba que eu vou deixar essa live salva lá no nosso canal no YouTube, juntamente com a doutora Priscila, tá bom? Eu estou aguardando a doutora Priscila entrar aqui. Hoje vai ser uma live conjunta. Oi, Oi, Ana, Priscila, tudo bem? tudo bem? Boa noite! Boa noite. Eu quero colocar coraçãozinho, não dá, né? Bom, gente, para vocês que estão assistindo essa live no YouTube, nos sigam no Instagram, tá? @publicista e @licitar, que é o perfil da doutora Priscila Mendes, lá de Belém do Pará, que eu tive o prestígio de conhecê-la o ano passado, tá Eu bom? É, também. o- Hoje essa live conta com essa convidada especial. Nós vamos falar sobre 3 pontos polêmicos sobre pregão tanto presencial quanto eletrônico. Então, sinta-se à vontade para deixar aqui suas perguntas, suas sugestões, as suas experiências, para que a gente, além de estar um pouquinho mais por dentro do conteúdo, dar boas risadas também, tá? Eu tenho histórias muito engraçadas para contar a respeito desses temas que nós vamos falar hoje. Eu E adivinho. eu desafio a Priscila a contar uma história de cada um dos temas que nós vamos falar hoje. Que eu Ai, acredito que ela deve ter muitas. fugindo do roteiro, não estava combinado. Tô Não mesmo. nervosa. Com algumas pessoas que pularam aqui, que entraram aqui, eu já tô nervosa. Então, vamos começar? Vamos. Oi, boa noite. Tem tanta gente legal entrando que se a gente for parar para Sim. dar boas-vindas para todo mundo, assim, meu coração não aguenta. Então, vamos dar início logo e a gente começa, ok? Qual o primeiro tema, Priscila? Se você quiser se apresentar, contar um pouquinho da sua história, para o pessoal que me segue e também para o pessoal que te segue aqui, que é novo no perfil, eu acho que é um momento interessante também para a gente estar se apresentando. Obrigada, Ana, mais uma vez pelo convite. Fico muito feliz, lisonjeada por todos esses elogios. Tive o prazer de te conhecer. Te falei até, nossa, minha amiga virtual apareceu aqui em Belém do Pará. E aí a gente tomou a nossa cervejinha lá na Estação das Docas, conversamos, falamos da dificuldade de ter um Instagram. Foi muito bom, adorei. E agora estamos aqui numa live conjunta. Espero que todos gostem. Nós vamos fazer bem objetivamente, que é a intenção da live. Né? A Licitar, ela veio como algo que eu sempre sonhei, que é oferecer conteúdo jurídico. Eu tenho uma experiência já de 13 anos atuando como pregoeira e como presidente de comissão de licitação. Então, é realmente muito prazeroso para mim expor todo o conteúdo. Às vezes não sobra realmente tempo, o tempo que eu gostaria de ter, aí eu fico ausente, mas eu tento alimentar o Instagram da melhor forma possível. E é isso. Então, a Licita veio mais por uma questão de colocar para fora aí todo o conteúdo, toda a minha experiência, que realmente só quem vive a licitação, quem está lá na sessão pública é que sabe quais são as Verdade. dificuldades, as lacunas da lei que não nos oferece naquele momento algo para que a gente possa resolver tranquilamente, né, determinadas situações. Enfim, tem tanta gente. Eu sei que alguém está me perguntando, eu não consigo parar de ler aqui a. Não sou juíza. O, Mas o me considero Davidson, praticamente como tal, porque na sessão pública, com várias pessoas para lidar com o princípio da isonomia, enfim, é um pouco de juízo assim, acho que eu me satisfaço ali, sabe, na sessão.
É bem legal. E é isso. Então, Olha, a gente só veio para exatamente isso. E aí nós temos parceria com o escritório de advocacia, fazemos a assessoria, né? Mas o escritório de advocacia já em parceria também. E vamos construindo aí várias parcerias. Espero que dê certo. yes! Então, galera, tá apresentado aqui o Davidson Barcelos. O licitante disse que não quer nem saber, ele quer o oi dele, então vamos dar um oi para ele aqui. Olha, Davidson, a Priscila ficou toda nervosa quando eu falei que você ia participar aqui. O Elon Paiva é do Pará, tá, Priscila? O Elon é do Pará. Não sei se você o conhece. Tem o Éder, tem a Renila, doutora lá de Brasília. Então, vamos começar. Qual o tema? Vamos, tem que ficar bem agora, porque essa do Davidson me pegou. Tá, vamos lá. Bem, o primeiro ponto polêmico, eu acho que eu já vou entrar já com... Porque eu sou do norte, então eu vou forte. O melhor deles. Então, uma dúvida, algo que sempre pairou ali no ar, foi em relação a uma situação até que eu vivi várias vezes em sessões públicas, que diz respeito à aplicação do artigo 48 da Lei 8.666, a respeito da escoimação dos vícios, né, de propostas ou de habilitações, quando todos os licitantes são desclassificados ou quando todos os licitantes são inabilitados. Como nós estamos tratando de pregão, sempre pairou esta dúvida. Afinal, eu posso aplicar ou não esse artigo 48 da Lei 8.666? Exatamente. O que você acha? Então, eu sempre vou trazer aqui, tá, gente, a visão das empresas licitantes, que hoje é o nicho que eu trabalho. Eu já fui da administração pública para quem está me seguindo agora. Porém, atualmente eu trabalho mais em prol das empresas, dos licitantes, do que da administração pública. Então, até o objetivo dessa live é a gente trazer esse mix de olhares, né? O olhar de quem está de dentro da administração pública e o olhar de quem está de fora, enfim. Então, eu acredito e digo que cabe, não só cabe, como deve ser aplicado o artigo 48, parágrafo 3º. Carol entrou aí, ó. Nossa, mas tá sumida. Carol, que legal você tá aqui. A Carol é de Uberaba, tá? Na verdade, ela é do Sul, mas tá morando em Uberaba. Então, mas a questão da discrecionalidade e da questão vinculada, eu vou deixar para a gente falar mais adiante. Mas a minha opinião como empresa licitante é que um certame não pode ser desperdiçado por conta dessas questões. Então, eu acho que ele deve ser aproveitado ao máximo. Essa é a minha opinião. Sim. Olha, a questão de ser um dever ou não, de fato, a lei 8.666, ela não estabelece como uma obrigação do agente público em aplicar aquele parágrafo. Ela diz que poderá escoimar os vícios. Então, fica a cargo do agente público, através do seu poder discricionário, se ele vai aplicar ou não esse artigo no pregão. Porque o que acontece? Muitas vezes, o pregão, na verdade, o pregão ele tem a fase invertida. Primeiro eu abro as propostas, vai para a fase de lance, tem um critério de classificação, e aí depois que todas as empresas passam por aquela fase de lances, existe aquele arrematante, né, o que oferece o menor valor, e aí a gente, então, abre a habilitação daquele declarado primeiro lugar, né, do lance. E assim, se ele estiver inabilitado, eu vou chamando as empresas conforme a ordem de classificação. Então, qual seria a primeira situação que a gente vê aí para aplicar esse artigo 48? É se todas as licitantes nessa fase forem desclassificadas. E aí, eu fracasso o pregão ou eu posso aproveitar e aplicar esse artigo 48 da Lei 8.666? Bem, eu já tentei verificar se há julgados em relação a este assunto.
é bem pouca essa questão, porque eu acho que os agentes públicos, eles preferem não aplicar, tá? Mas não vejo óbice, apesar de os autores aí oscilarem entre sim e não, né? Mas não vejo óbice em aplicar o artigo 48, em virtude de que você consegue aproveitar aquele certame. Sabemos que fazer nova publicação, ter todo o trâmite novamente de um pregão fracassado é muito desvantajoso para a administração pública. Na verdade, ela tem que preservar ao máximo aquele certame, no intuito até de conseguir levar adiante aquele certame e concluir aquele certame, porque a gente precisa entender que quando eu faço um pregão, ele está indo atrás de um objetivo, um interesse, que é público. Então, se eu descarto aquele pregão, eu automaticamente posso estar, naquele momento, desperdiçando uma oportunidade logo de contratar aquele serviço, porque existe uma demanda, que é o interesse público. Então, a gente sempre precisa pensar na sociedade, entendeu? Então, assim, aquilo lá vai para alguém, não vai para benefício próprio, vai para a sociedade, né? Então, assim, nesse primeiro momento das propostas todas desclassificadas, por que não, ou então todas inabilitadas, por que não aplicar o artigo da Lei 8.066? Então, eu já apliquei uma vez, escoimei dos vícios, tá? Solicitei novamente que os licitantes apresentassem a documentação de habilitação, porque todas haviam vícios, e deu muito certo, porque todas as licitantes apresentaram a documentação de habilitação novamente, e aí eu dei oportunidade para todos eles, já consagrando o princípio da isonomia, de que eles pudessem, mais uma vez, participar daquele certame, já sanando aqueles vícios. Então, não prejudicou, pelo contrário, conseguimos viabilizar, aplicamos 8 dias úteis, né? Então, se engana aquele que acha que, a partir da habilitação de todos os licitantes, mas aí são 8 dias úteis, por que você não publicou de novo? Mas existe um procedimento, olha, este certame foi fracassado, eu preciso fazer um relatório, eu preciso de um parecer conclusivo. Então, ele não é tão simples. Então, aqueles 8 dias úteis, eles são primordiais ali, eles são essenciais no momento que eu estou em busca de um interesse público. Então, com toda certeza, já consagrando os autores, aplicaria, sim, a escoimação dos vícios, tanto no pregão, tanto naquele momento que eu desclassifico todas as propostas, como também inabilito todos os licitantes participantes. Eu tenho duas observações para fazer aqui nesse ponto. A primeira é uma crítica mesmo com relação à postura de quem é empresa licitante. Em que sentido? No sentido de que talvez a administração pública pudesse trazer em seus editais a previsão de aplicabilidade do 48, parágrafo 3º. Né? E aí eu vejo que fica muito solto. Ana, mas se pode aplicar, não precisa constar em edital. Bom, eu acho que é muito viável constar em edital, sim, tá? Então, eu vejo que essa poderia ser uma falha em alguns editais. Eu acredito que não é passível de pedido de questionamento nem de impugnação, porém, fica como sugestão para aqueles que são da administração pública que constem em seus editais, tanto na fase de proposta quanto na fase de habilitação. E aqui, para que fique ainda mais claro essa etapa, né? Eu acho que não perde quem acrescenta, né? Eu acho que só ganha, trazendo mais clareza, trazendo, afinal de contas, o edital. Isso, afinal de contas, o edital são as regras do jogo, né? Eu costumo dizer, licitação é um jogo? É um jogo, vai. E aí a gente precisa constar todas essas regras e que elas fiquem de uma forma bem clara, bem expressiva no edital. E outra questão que eu gostaria de trazer para quem talvez esteja vendo esse vídeo e seja iniciante no tema. Em que sentido? No sentido de que existem duas hipóteses para aplicabilidade do 48, parágrafo 3º, no
pregão, tá? O 48, parágrafo 3º, é da Lei 8666, como já disse a doutora Priscila, mas nós estamos falando dele aplicável ao pregão, que é a Lei 10.520. O que eu queria falar sobre isso? Bom, existem duas fases, a fase de proposta e a fase de habilitação. Então, para quem está chegando agora nesse cenário, para quem está com milhares e milhares de dúvidas, o que é que significa isso? Significa dizer que, tanto na fase de proposta, em qual fase de proposta? Né, nós estamos verificando me fugiu o nome agora. Verificando os critérios objetivos da proposta. Admissibilidade da proposta, é isso. Estamos verificando a admissibilidade da proposta. Verificamos que nenhuma das empresas, a gente chama que vai selecionar os lançadores, né? Que são para a fase de lance. Nenhuma dessas empresas poderiam passar para a fase de lances, porque existem pequenos vícios ali que impossibilitam. Então, ali acaba que o pregão pode até estar prestes a ser frustrado. Porém, tem a hipótese do 48, parágrafo 3º, na fase dessa seleção de lançadores, em que somente nessa hipótese todos poderão ser chamados novamente depois dos 8 dias. Porque todo mundo acha que na fase de habilitação todo mundo vai ser chamado para organizar sua documentação. E não é assim. São duas fases diferentes. E você que está chegando agora, é muito importante saber disso. Por quê? Porque a Ana sempre tem as histórias mais cabulosas da vida, que rodou o Brasil e viu que o povo aplica a lei tudo errado. Então, eu já vi, sim, na fase de habilitação, chamar todo mundo, mesmo quem não estava classificado na proposta, para renovar a sua documentação. E isso é um erro, né? Porque nós sabemos que na fase de proposta, sim, podemos chamar todos e eles vão organizar a sua documentação, selecionamos os lançadores, sejam eles entre os 10% ali, para que selecionamos os que estão todos entre a diferença dos 10%, ou os 3 menores. Selecionamos esse grupo, a gente chama eles de classificados. Esses classificados, o primeiro ali vai apresentar a documentação, não apresentou a documentação, vão passar para o segundo e por aí vai. Agora, o que não pode você pegou a documentação ali de habilitação, pegou o primeiro, não teve documentação, segundo, também tem erros, terceiro, quarto, quinto. Aí esgotou todos os classificados, você quer chamar também os desclassificados. E aí não pode, aí já esgotou. Então, é interessante a gente observar essa diferença. Porque eu já vi erros muito, muito cabeludos nessa dificuldade das pessoas de aplicar, Priscila, o 48, parágrafo 3º. Não é nem de saber se ele pode ser aplicável, é de como que a gente aplica, né? Porque lá só está falando que a gente pode corrigir os erros, que a gente pode escoimar os vícios. Mas como, né? É igual o nosso segundo assunto polêmico que a gente vai falar hoje. Como, quando, quem, né? Aonde que está previsto isso? Então, eu acredito e trago aqui como sugestões para que a pessoa, tanto o licitante quanto da administração pública, sempre tenha em mente essas duas fases bem separadas, tá? A fase de proposta e a fase de habilitação. Na fase de habilitação, a gente não vai chamar a galera toda de volta para apresentar a documentação, né? Então, que fique bem claro aí para quem está começando agora. Porque às vezes tem uma galera muito foda aí assistindo a gente hoje, mas pode ser que esse vídeo que vai estar no YouTube, a galera que esteja começando agora, possa fazer aí essa mini confusão, digamos assim, como eu já vi acontecer na prática. Certo. Então vamos lá, Ana, parte para outra, porque senão essa live não vai durar todo o tempo. Falei besteira? Não besteira, mas porque eu discordo de alguns pontos. Ah, então eu gosto disso, discorde! É coisa de advogado que quer discordar de tudo. Não é. Vamos passar para o próximo tema. Não, eu acho que a questão do chamar todos os habilitados é porque, como o artigo ele fala que todos os licitantes, né, estão naquele momento ou desclassificados ou inabilitados, e há uma dificuldade realmente de aplicar no pregão, e aí acaba que chama
todo mundo que abriu, Todo mundo. até para dar uma certa celeridade, porque se você chama de todo mundo, você, ao mesmo tempo que você abre o primeiro colocado, automaticamente, se ele não sanou os vícios, você já chama o segundo, ele já está lá com a documentação prontinha. É só a questão da celeridade. Eu acho Não, que não, não, a gente não discorda. A gente não discorda. A gente falou a mesma coisa. Só que no segundo tópico que eu preparei aqui é a questão do prazo. Se a gente chama todo mundo em conjunto ou se a gente vai chamando um por um. E a sugestão que eu tenho é justamente isso que você disse. E foi importantíssimo você falar isso. Porque a sugestão que eu tenho é que já chama todo mundo que foi habilitado, que foi classificado para apresentar a sua documentação. Sim. Porque a lei, ela fala de remanescentes, né? Então, a lei 10.520, ela fala de remanescentes. Então, quando você ainda tem remanescentes, mesmo que não estejam classificados lá nos 10% e tudo mais, você tem que chamar todo esse pessoal para exatamente sanar todo mundo. E até aquele pessoal que está com valor lá em cima, aí o pregoeiro fica, vamos baixar, vamos baixar. Ah, eu adoro esses coraçõezinhos. Pois é, a única diferença aí que eu acho que a 8666 esbarra na 10.520 é justamente nisso. Porque a lei 8666 vai falar sobre classificados e habilitados. Porque o 48, parágrafo 3º, fala que a gente não pode voltar à fase. É a partir dali. E a 10.520 fala dos remanescentes. Então, talvez aí... O Marçal Justin-Filho, ele discorda. Entendeu? Discorda e ele acredita, inclusive, que é inconstitucional. Marçal Justin Filho não discorda, é um dos que discorda. Bora lá, Ana, pro próximo. Pro próximo. Amostra. Vamos falar agora sobre a existência de amostra. Gente, esse tema, eu tenho muita história engraçada. Amostra de alface, não. Amostra de alface, não. Pregoeiros, amostra de alface, não. Licitantes, impugnem esse tipo de exigência, por favor. Assim. Amostra de achocolatado, amostra de café, amostra de pãozinho. Na verdade, é o seguinte. A questão das amostras, tá? Eu vou falar desse lado daqui da administração pública. Você está sendo enganado ali, você quer amarrar que aquele licitante ele está oferecendo algo que realmente você quer. Então, muitas vezes, aquela descrição ela é linda e maravilhosa. A descrição está lá, tem tudo, tem. Normalmente se pede amostra em gêneros alimentícios, tá? E informática, porque tu sabes que informática a discrepância de valores para aqueles que são similares, para aqueles que são originais, ela é gritante, né? Quando a gente está tratando aí de toner, cartucho, enfim. Então, vamos voltar à história aí das amostras. Eu falo muito de gêneros alimentícios nas amostras. Por quê? Porque se pede, se havia... Eu acho que está mudando um pouco. Vou arriscar. Mas se pedia correntemente, né, as amostras de todos os licitantes. E eu acho que também por uma ansiedade aí, um anseio da administração pública de querer fazer tudo certinho e aí pedir amostra de todo mundo. Mas sabemos que hoje o Tribunal de Contas da União ele já firmou entendimento de que você só pode pedir no pregão a amostra daquele declarado vencedor, daquele em primeiro, ela está fazendo assim, é o primeiro colocado. Né? Outro quer falar. O primeiro colocado arrematou, verificou a documentação de habilitação, você vai declarar vencedor, pede a amostra dele e aí sim você pode dar continuidade. Não é proibido pedir amostra, não é vedado pedir amostra, nem proibido pedir amostra. A administração pública pode pedir amostra no pregão. Acontece que ela precisa determinar que o momento certo para pedir a amostra. E o momento certo é, depois de declarado vencedor, aquele licitante provisoriamente ali declarado vencedor. Né? Por que a gente fala provisoriamente? Porque ele ainda precisa atender
a outros requisitos do edital. Então, você pede a amostra, e aí daquele licitante, não suprindo, se ele não supriu a exigência, se na amostra houve divergência em relação ao que se está exigindo no edital, no termo de referência, deve desclassificá-lo e aí chamar o remanescente, chamar o próximo colocado. Né? Então, assim, a questão da amostra, ela pode ser pedida tanto no pregão presencial quanto no pregão eletrônico. Não há nenhum tipo de diferença aí, né? Só mesmo o cuidado de estabelecer no edital a forma como vai ser exigida essa amostra, o prazo razoável para que seja apresentada a amostra. Então, o entendimento é pacífico até no Tribunal de Contas da União quanto a este momentozinho. Está aí o Davidson para falar sobre o Tribunal de Contas da União. Espero que ele não tenha saído. Não, saiu não. Sobre esse momento aí da amostra. Eu estou praticamente fazendo uma live aqui. E aí é esse momento aí da amostra e também pedir a amostra daquilo que você pode ainda ter dúvida, porque o alface desse dia não é o alface do próximo dia. Então, assim, a história do alface é uma coisa importante. A sua história engraçada de alface. Olha, não, eu ouvi hoje exatamente essa história com um colega meu. Eu não passei por isso, porque eu não peço a amostra de alface. Mas lá atrás já aconteceu realmente da gente ter um equívoco em relação a isso, de chamar todo mundo com a amostra no primeiro momento, e aí todo mundo veio com aquelas caixas e mais caixas, eu olhei aquilo e disse, gente, não é possível. Tem alguma coisa errada. E aí é o tempo de consertar. Não podemos pedir de todo mundo. Bom, é importante a gente ressaltar também, voltando o tema aqui, para quem também está começando agora, para quem está, talvez, assistindo essa live porque está precisando sanar uma dúvida que viu em um edital ou, né, em algum caso específico. Então, é importante a gente saber, porque você não vai encontrar a amostra na legislação, meu amigo. Não tem! Então, essa palavrinha você não vai encontrar, tá? E aí vamos dizer o seguinte, existem duas formas de nomear esse instituto, essa atividade que acontece no pregão, que é a exigência de amostra ou prova de conceito, tá? Que eu também já vi bastante essa terminologia e utilizados para a mesma finalidade. O que nós temos? Nós temos lá no 43, inciso 4º, que é falando sobre essa necessidade que a administração tem de verificar se a proposta que foi ofertada ofertada, né, comercialmente, a proposta comercial é a mesma que está, né, sendo de fato que aquele licitante detém. E isso pode ser desde produtos, a gente está brincando muito aqui com produtos porque tem muita história realmente divertida, ou também com serviços. Eu mesma trabalhava com uma empresa na área de tecnologia, então, assim, eu acho que o mais comum e o mais questionado, assim, tipo de amostra de prova de conceito é a questão dos softwares. E era assim que eu trabalhava, ou seja, eu já vivenciei histórias muito engraçadas, às vezes, assim, muito tensas, com relação à amostra. Qual que é a minha crítica sobre esse questionamento? Porque não se tem muito, Priscila, nos editais, como exigir, né? Como que nós vamos exigir isso? Né? De que forma? Quais critérios? E a gente acaba não prevendo isso no edital de uma forma em que fique claro para todos. Então, novamente, eu trago aqui a visão do licitante sobre a previsibilidade e, mais uma coisa, os critérios objetivos. Tá? Porque, às vezes, a administração pública se esbarra em exigências
que, na minha opinião, são ridículas. Do tipo, a amostra deve estar em até um dia útil após a realização do certame. Aí você faz um pregão eletrônico e coloca esse tipo de exigência. Então, assim, não tem como. A dificuldade, né, da divulgação pública, Ana, é em relação até, por exemplo, essas amostras, tá? Não é o pregoeiro que pede. Na verdade, quem tem que pedir é exatamente o setor técnico. Então, ele deve vir no termo de referência. Eu te confesso que quando eu vejo que não está, ou que está no termo de referência, de uma forma assim, que seja apresentada a amostra. Quais são os critérios de aceitabilidade? Quais são os critérios? Eu faço um pouco vista grossa, sabe? Quando o negócio é urgente. Então, assim, porque eu sei que cabe ao pregoeiro também enviar o termo de referência de volta e dizer, cadê os requisitos? Mas quem está na administração pública sabe que tem algumas determinadas licitações que você está correndo contra o tempo, né? Então, assim, não que a gente, porque está correndo contra o tempo, tem que fazer de qualquer jeito. Mas a gente precisa também ponderar. Existe uma deficiência aqui desse lado, né? Então, o lado de que nem sempre o mundo é cor-de-rosas, como na Lei 8.666, que vai mudar. Chegou hoje, olha, tem a notícia que a Câmara já está lá, já mexendo os pauzinhos para aprovar logo, né? Pois é. Olha, a lei das estatais tem amostra. A nossa amiga. Gente, eu tenho que falar sobre a lei das estatais. Eu vou finalizar aqui falando mais um pouquinho das amostras para a Priscila dar andamento no terceiro tema. Mas antes de encerrar tudo, eu quero falar um pouquinho sobre a 13303. A outra questão que a Priscila já colocou aqui é que somente vai ser exigido a amostra do primeiro colocado. Então, a gente não tem essa previsão expressa nem na 8666, nem na 10520, mas a gente tem uma série de julgados, a gente tem uma série de entendimentos, né, de análises de tribunais de contas que vão nos norteando aí, que já é pacífico, assim, o entendimento de que somente se é exigido a amostra do primeiro colocado. Qual que é a minha história engraçada para contar? É chegar numa licitação, pegar um edital em que você vê que no dia do certame, depois da fase de lançadores, no pregão presencial, já vai ter a amostra. Isso é que às vezes... Eu falei que era antigamente. Outra questão, outro edital que esse aconteceu, tá? Porque eu não consegui impugnar a tempo. Quando eu vi, já foi. Porque era em outro estado, então foi muito, muito mutuado. No pregão, não foi no Pará. No pregão, antes... Olha para você ver, Priscila, para selecionar os lançadores, a administração pública fez todos os licitantes apresentarem. Tá. Gente, isso acontece. Isso acontece, tá? Então, antigamente, vinha aquelas caixas e mais caixas. Isso não tem muito tempo. Isso eu acho que eu te contei essa história aí em Belém. Eu acho até que eu te contei essa história aí, depois de não sei quantos chopes. Eu nem lembrei disso aí. E outra coisa que eu queria deixar assim, bem claro, como eu trabalho com empresas, é uma dúvida que já aconteceu com a gente. O que acontece, Priscila? Muita gente da administração pública às vezes confunde a questão de amostra e protótipo. Ana, o que é isso? Bom, o protótipo é quando você precisa de um produto ali, de um produto, vamos dizer assim, na fase beta ali, para poder aprovar os demais. Como assim? Eu vou citar um exemplo bem bobo, para que todo mundo possa compreender e a gente poder distinguir o que é protótipo, o que é amostra. Sabe aquelas plaquinhas que a administração pública coloca na porta, que coloca logo, o nome, o cargo, conselheiro não sei das quantas? Muitas das vezes aquilo ali é personalizável. Então, no edital, vem exigindo que antes de que seja feito
a ordem de serviço ou a ordem de fornecimento para que seja entregue todos os produtos, o licitante entregue um protótipo, que aí, às vezes, a administração pública usa a terminologia de amostra. Então, é o seguinte, essa amostra, depois que o licitante já ganhou a licitação, não é a mesma amostra da fase aí depois da proposta, antes da fase de habilitação. Tá? Então, a amostra que nós estamos falando aqui, que é a prova de conceito, ela está após a fase de classificação da proposta, classificando aí a primeira, e antes da fase de habilitação. Um erro, tá, Ana? Não é erro, mas um jeito muito que eu vejo é que sempre, assim, 80% precisa das licitações que eu participo junto com os meus clientes. A fase de prova de conceito é depois da habilitação, tá? Aí, assim, não cabe a mim dizer se está errado, se está certo. Muito da administração, uma vez eu vi uma justificativa. E eles diziam que é porque dessa forma a economicidade na questão de apresentar, abrir envelope e inabilitar, apresentar, abrir envelope e inabilitar. Então, assim, não cabe a mim questionar se está errado ou se está certo. Eu acho que errado mesmo é apresentar todo mundo, selecionar os lançadores e depois ir para a fase de lance. Isso aí realmente é inadmissível. Mas... A minha internet está começando a ficar ruim. Tem só um questionamento aqui, eu vou falar rapidinho. O Emerson Jatobá está falando, boa noite. Isso é uma coisa que eu questiono muito as nutricionistas para produtos perecíveis, como frutas, verduras, legumes. Acho incorreta essa questão da apresentação da amostra. Bom, é uma possibilidade que a administração pública tem, né? E se ela se vê diante de algumas circunstâncias, talvez de experiências anteriores ruins, daqueles produtos, ela tem como se valer da amostra. E aí eu acho válido, sim. Tá? Deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, é o seguinte, em relação aos perecíveis, nós em nenhum momento dissemos que não poderia exigir amostra de perecível. Quando eu falei do alface, é porque, de fato, pedir dessa gama aí de hortifruti, qual seria a finalidade, entendeu? De pedir em algo que muda conforme a estação, conforme o tempo, quando se está chovendo mais, se está chovendo menos. É diferente, por exemplo, daquele 1 quilo de carne, daquele 1 quilo de frango, que você precisa ver se tem registro no Serviço de Inspeção Federal, entendeu? Então, assim, vocês sabem que a documentação desse tipo de gêneros alimentícios, ela é muito falsificada, entendeu? Então, quando você pede a amostra, você certifica de que aquela marca realmente, quando não é uma marca conhecida, não tem como o pregoeiro ou a parte técnica saber. Às vezes, para o licitante, vem muito fácil, já corriqueiro para ele, mas para a administração pública não é. Então, não estou falando que não poderia pedir de perecível. Isso vai depender, como você falou, da necessidade do órgão de saber se aquilo realmente que está sendo ofertado é o que vai ser efetivamente, é o que atende efetivamente a administração, tá? Eu adoro de coração, gente. Bora colocar coração. A RB Brasil Consultoria está dizendo, a análise das informações... Não, ela disse antes. Os órgãos de controle admitem a apresentação de amostra em pregão, desde que exigida apenas da empresa melhor classificada. Na licitação de merenda escolar é indispensável a análise das informações nutricionais e a nutrição tem padrões de análise. É o que você acabou de dizer, certificações, ter critérios objetivos, é tudo que a gente já comentou por aqui. A verificação do produto constante, sempre no momento das entregas. Sim, a fiscalização, a apresentação de amostra, ela não supre a fiscalização da entrega, tá? Mas supre naquele momento a necessidade da administração pública em ter certeza de que aquele produto atende à especificação do órgão, ok? Vamos para o terceiro? Vamos. Qual é o terceiro? Esqueci. O terceiro tema é seu. Robôs. Robôs. Em homenagem ao Éder, que está aqui com a gente, pró-licitação. Já falamos sobre os robôs.
E é um tema interessantíssimo em que ainda pairam dúvidas, né, a respeito de que se eu posso ou não utilizar os robôs eletrônicos, os robôs nos pregões eletrônicos. Bem, os robôs, para quem ainda não entendeu do que se trata, são aqueles programas que visam a oferta de lances automáticos durante a fase de lances, né, do pregão eletrônico. Ainda não há um consenso a respeito da admissão ou não desses pregões eletrônicos, mas já há aí uma sinalização de que a administração pública os órgãos públicos devem se precaver nos seus programas, nos seus sistemas de compras, para coibir o uso dos pregões eletrônicos. Eu sei que muitas empresas estão maravilhadas com a questão do uso dos robôs, mas provavelmente isso cada vez mais vai apertar aí o cerco para quem está usando, em virtude de que já foi sinalizado realmente para que esses sistemas sejam cada vez mais atualizados e usem aí de artifícios para impedir que as empresas forneçam lances automaticamente. A questão do robô, Ana, cheguei a comentar numa live que eu fiz com a Prolicitação, com o Éder, sobre a minha opinião, né? Eu acho que o próprio governo precisa estabelecer e oferecer esse tipo de software para todas as empresas, né? E possibilitar que haja, então, a prevalência do princípio da isonomia, porque não adianta também ficar ou combatendo ou correndo atrás do prejuízo. Cada vez mais haverá uma corrida aí tecnológica, né, soluções, enfim. Então, eu acho que o sistema poderia aproveitar e fazer uso dos seus... Disponibilizar, né, para todo mundo. Disponibilizar para todo mundo, para que haja oferta de lanche. É uma boa sugestão, eu não tinha pensado nisso. Essa loira do Pará é do babado mesmo, viu? Sabia que o meu telefone está descarregando? Nós vamos terminar. Nós vamos terminar agora. Então tá. Antes que descarregue, vai, Ana. Eu queria falar da 13303 rapidinho. A 13303, gente, já é um avanço sinalizando aí do que o projeto de lei de licitações pode nos esperar. Nós podemos esperar desse projeto de lei de licitações. Então, assim, tem muitos pontos de avanço, mas tem muitos pontos polêmicos também que eu quero e já convoco aqui a Advocacia Estatal, doutora Renila, para conversarmos um pouco sobre a 13303, ok? O Davidson também está super convocado para fazer uma live comigo e falar sobre a 13303. Gente, o Evaldo entrou. Você tem que conhecer também. O Evaldo, o Davidson, tem que conhecer todo mundo. Uma conferência, eu vou adorar. Vamos. Eu queria muito agradecer a Priscila por ter aceito o convite. A gente marcou e desmarcou várias vezes, mas era hoje que tinha para dar certo. E assim, sobre nossas discordâncias de opinião, eu adoro essa parte, porque é a parte de quem vive de lá, gente, é a parte de quem vive de cá, né? E cada um é uma realidade diferente, é isso que eu mais gosto em licitações. Eu chego a me arrepio toda, porque eu não me canso de aprender esse tema, eu amo, eu adoro aprender com todo mundo. E eu acho que essa humildade nossa de aprender sempre, todo dia, com qualquer que seja a experiência, é que faz a gente crescer mais um pouquinho todo dia. Então, você que está começando agora, não se acanhe, ninguém sabe tudo, e seja bem-vindo nesse mundo de licitações. Você que assistiu essa live até o final, olha, tem meu carinho. Tá? E seja sempre convidados a participar aqui com a gente. Segue a Priscila lá no Licitar e me segue se você tá me vendo no perfil da Priscila, no @publicista. E a gente sempre vai estar postando muitas novidades. Inclusive, Priscila, você sabe que o decreto do pregão eletrônico vai mudar esse mês? Sim. E nós vamos falar um pouquinho sobre ele, não vamos? Vamos sim. E aí vai sair a nova lei de licitação.
E a gente vai chamar o Davidson para falar, que ele está toda vez lá falando da nova lei. Já faz tempo. Gente, um beijo, bom descanso, um abraço e até a próxima. Obrigada, Ana, mais uma vez, te agradeço. Foi incrível, muito obrigada, adorei. Tchau, beijo.